Olá, aqui é Monique Lago e hoje eu estou aqui para responder algumas das perguntas mais frequentes que eu costumo receber. Vou começar com a primeira delas, que é como escolher um baralho cigano. Eu sempre digo que quando a gente trabalha com um oráculo, né, que aqui no meu caso é o baralho cigano, eu acredito que isso vale para todos os oráculos. A gente precisa ter uma identificação com o deck que a gente escolhe para a gente trabalhar, para a gente atender, né? Porque existem inúmeras artes de baralho cigano hoje, assim, a variedade, a diversidade é imensa de decks que você encontra. Eu mesma tenho uma coleção de baralhos e gosto muito de cada um, mas no momento, esse baralho, que é o baralho que eu estou trabalhando, é o baralho com o qual eu senti uma afinidade diferente do que eu sinto com os demais decks que eu tenho. E quando você identifica esse campo de afinidade com um baralho específico, esse é o melhor baralho para você escolher trabalhar, porque é ele que vai melhor dialogar com você. É com ele que você vai conseguir ter uma profundidade de leitura maior e melhor. É dele que você vai conseguir extrair mais elementos. É com ele que você vai conseguir conectar melhor também, para além do seu campo de conhecimento técnico dos símbolos, o seu canal intuitivo. Então eu costumo dizer que o baralho ele é uma espécie de uma entidade, no sentido de que ele traz uma energia, de algum modo uma consciência nesse sentido, porque ele emana uma energia que vai conversar diretamente com o seu campo energético e através do seu canal você vai conseguir trazer uma leitura mais alinhada, mais limpa, mais profunda e mais verdadeira para os seus clientes. Então, tem baralhos que são belíssimos, né, que são lindíssimos, mas que a gente não acaba não encontrando tanta conexão na hora que vai fazer a leitura. Tem baralhos que são mais simples nas suas artes, né, na sua arte gráfica, mas você encontra ali uma conexão que é como um pente fino ali, né, na sua leitura. Você consegue extrair significados e aspectos naquele campo ali da simbologia, que de repente num baralho mais elaborado, com uma arte mais bacana, você não consegue. E isso passa pelo quê? Isso passa por energia, isso passa por conexão. Então, eu sempre acho bacana a gente trazer o nosso baralho nesse eixo aqui, que é o eixo coração, mente, coração. Travar uma conversa, né? Colocar o nosso canal ali a serviço, junto com conhecimento técnico, né? Junto com conhecimento da simbologia. A parte técnica também é importante, ela caminha junto com a parte intuitiva. E perceber, você pode fazer algumas práticas, né? Fazer algumas tiragens e perceber como é que a sua leitura flui com aquele deck e escolher um outro deck e também fazer esse mesmo exercício. Eu costumo dizer que o baralho cigano ele conversa com você. E que na verdade não é a gente que escolhe o deck que a gente vai usar, é o deck que escolhe a gente. Isso na minha percepção, tá, gente? Então, como escolher um baralho cigano, eu deixo aqui essa minha percepção de como eu escolhi o baralho com o qual eu estou trabalhando aqui já há algum tempo. E eu acredito que vai chegar um momento em que ele próprio vai também sinalizar para mim que ele cumpriu o tempo dele e eu vou sentir o chamado de escolher um novo deck para ancorar aqui na minha mesa, certo? Com relação, falando em mesa, como montar a mesa cigana, né? Eu vou falar para vocês como eu monto, como eu trabalho com a minha e que eu sempre passo também para as minhas alunas.
Eu acho muito importante a gente ter na nossa mesa cigana a presença dos 4 elementos, né? O que são os 4 elementos? Fogo, terra, água e ar, né? Então a gente coloca ali a água numa taça que a gente escolhe, no formato que a gente quer, na cor que a gente quer. A terra, os cristais, as pedras, né? O povo pedra. Você pode escolher os cristais com os quais você mais se afina. Eu gosto muito da hematita, da pedra do sol, da pedra da lua, o quartzo rosa, a pedra da estrela, mas existem inúmeros cristais que você pode escolher para colocar na sua mesa. O elemento ar é representado pelo incenso, né? Você tendo um incensário, você escolhe o incenso com a fragrância que você mais gosta, né? Ou com aqueles aromas que você mais se afina. E o elemento fogo é a vela, né? A vela que vai estar ali apoiada num castiçal, num pratinho, num pirizinho, como você achar melhor, como você sentir afinidade. Eu gosto de colocar os 4 elementos ao meu lado esquerdo, na minha mesa. No lado direito, você pode colocar elementos que tenham a ver com aquilo que te afina com a egrégora do povo cigano, tá? Se você traz com você uma cigana espiritual, um cigano espiritual, mesmo que você não saiba o nome ou os nomes deles, mas se você já sente essa energia, sente essa presença, geralmente quem trabalha com baralho cigano tem afinidade com o povo cigano, né? Não é à toa, não é por acaso que escolhe trabalhar com o baralho cigano, é uma energia muito própria, muito forte, é uma energia muito ímpar, a energia do povo cigano. Então, você pode até não saber com clareza qual é o nome, qual é a fisionomia, tá? Da sua cigana ou do seu cigano, mas se você, por exemplo, você olhou para um leque, sentiu muita afinidade com aquele leque, eu quero aquele leque, é um indicativo de que a tua energia está afinada com aquilo dali, em conexão com a energia do povo cigano. Você pode trazer para a tua mesa, colocar um leque. Se você gosta de dança, de música, você pode trazer um instrumento, como um pandeiro, por exemplo, ou algum outro instrumento. Eu gosto muito de ter flores sempre, ervas sempre. O povo cigano é muito conectado com a energia da natureza. Então eu gosto bastante de sempre ter a minha mesa enfeitada, colorida com flores, perfumada com ervas, de ter um perfume também, com os aromas que eu mais me afino, né? Coloco também ao lado direito da minha mesa um punhal, que também vai representar um campo de proteção para você quando você estiver atendendo. Esse punhal é bacana que ele fique com a ponta dele virada para o cliente ou a cliente, ok? Você pode escolher deixar ele tanto do lado direito da sua mesa, com os elementos que você se afina e escolhe utilizar, como você pode colocar junto dos 4 elementos, apoiado em cima da sua taça, com a ponta virada também para o seu cliente, ok? Então, essa é a forma como eu organizo o campo da minha mesa cigana. Vamos seguindo, então, para a terceira pergunta, que é como limpar o meu baralho cigano. Escuto muito, né, Monique? Mas como eu limpo o meu baralho depois que eu faço uma leitura que de repente me demandou um pouco mais de energia, depois de um dia de atendimentos? Existem algumas formas de você fazer essa limpeza do seu baralho, tá? E não existe certo nem errado. Eu acredito muito que tudo parte muito da nossa intenção. A intenção como a gente traz as coisas é a grande magia, né? No caso aqui da limpeza. Eu gosto muito de passar o meu baralho, de acender uma luz de vela
abrir o meu baralho em leque e passar ele no redor do fogo, da luz do fogo. Tomando cuidado, tá, gente? Para não queimar o baralho. Tem que ter uma certa... Você vai sentir ali a distância possível. Mas não basta só passar. Você tem que passar trazendo uma intenção, pedindo a limpeza, pedindo que seja purificada, neutralizada qualquer energia mais densa, intrusa, para que seu baralho possa estar de novo ali zeradinho para iniciar uma nova leitura. Gosto de virar e passar também a parte de trás, próxima ao fogo, pedindo que a limpeza seja feita, intencionando no eixo mente e coração, e a limpeza está feita. Porque é assim que magia funciona, com intenção, né? E você pode também, se você sentir vontade, nas luas novas e nas luas cheias, colocar o seu baralho, se você tiver um pedacinho de céu, tiver, né, uma possibilidade de ter uma janela assim que aponte para o céu, com cuidado, colocar ali também na intenção da lua nova ou da lua cheia, que são energias também potentes de limpeza e transmutação, ok? Você pode colocar um cristal de limpeza sobre o seu baralho, uma selenita, por exemplo, que é um cristal de limpeza bacana, tá? Ou outro que você intua e programe esse cristal para limpeza, você pode colocar, tá? Essas são as formas assim que eu gosto e que eu sinto que me conectam com esse campo da limpeza, ok? E aí vem a pergunta seguinte, que é como guardar o meu baralho, né? Então, como é que eu guardo o meu baralho? Como é que eu organizo ele no momento que eu terminei de fazer uma leitura ou que eu vou, de repente, passar uns dias de intervalo sem fazer leituras? Existem algumas formas, né? Você pode colocar o seu baralho na ordem, colocar o seu baralho em ordem, né? 1, 2 até 36 por baixo e guardar ele na ordem, tá? Você pode colocar ele na ordem e escolher uma carta com a qual você mais se afina e colocar essa carta por cima, tá? Eu gosto muito da carta das estrelas, então é uma carta que está sempre aqui por cima. Eu termino de fazer as minhas leituras, eu sempre deixo, né, a carta das estrelas por cima, mesmo que o baralho não esteja em ordem. Porque isso também vai depender muito do seu fluxo de leituras. Como eu faço leituras praticamente diariamente, é muito difícil eu tirar, né, eu tirar a mesa, eu colocar o baralho todo em ordem e guardá-lo. Geralmente ele fica mais aqui mesmo e nem sempre eu coloco ele na ordem, né? O que eu gosto de fazer é trazer a carta da estrela aqui para cima e de praticar a limpeza na luz do fogo ao final de um dia de atendimentos ou entre um atendimento e outro, quando eu sentir que foi um campo mais denso. Isso eu faço regularmente, ok? Se você for deixar, se você, por exemplo, quiser retirar a sua mesa cigana e guardar num espaço com os elementos da sua mesa junto com o seu baralho, você pode ter um saquinho, né? Um saquinho ali só para o seu baralho, da cor que você escolher. Não tem cor certa. E aí você vai ter ali, né, um lugar ali, tipo como um bercinho ali para ele vai estar ali guardadinho. Mas o mais legal no baralho é você não deixar ele guardadinho, é você utilizar ele, você praticar as leituras, tá? É você ver o seu baralho realmente e passando, né, pela ação do uso, pela ação do tempo. Com o tempo ele não fica com cara de tão novinho, mas ele fica maravilhoso, porque ele traz as marcas de muitas leituras.
né? E essas muitas leituras afinam o seu campo de conexão com ele, ok? Então, passando para a pergunta seguinte, que eu escuto muito também eu devo escolher uma escola de leitura para eu seguir? Eu devo escolher, por exemplo, seguir somente a escola europeia ou somente a escola brasileira? Vou responder para vocês a minha percepção, tá? Eu acho que quando a gente escolhe somente uma escola, a gente limita muito o campo da nossa leitura, tá? Porque, por exemplo, a escola brasileira, ela vai acessar mais os campos de luz de determinadas cartas e mais os campos de sombra de determinadas cartas, o que é traduzido pela cartomancia tradicional como positivo e negativo, tá? Que é uma abordagem que eu não costumo usar porque eu prefiro usar a abordagem de luz e sombra. Eu acho que traz um olhar e uma pegada mais sistêmica, mais expansiva e abrangente para a leitura do campo. Então, se eu escolho uma escola ou outra, eu vou trabalhar somente com a luz de algumas cartas e somente com a sombra de outras. E na minha visão é muito importante a gente conhecer as bases das escolas europeia e brasileira de baralho cigano, sim. Para então, conhecendo essas bases, a gente conseguir fazer uma integração naquilo que eu chamo de escola luz e sombra de baralho cigano, que é a integração do que as escolas brasileira e europeia nomeiam como positivo e negativo, que eu prefiro enxergar como polaridades de luz e de sombra, que todas as cartas, sem exceção do baralho cigano, têm. Na medida em que cada símbolo do baralho cigano vai refletir uma parte nossa, cada símbolo do baralho cigano representa uma frequência que habita dentro de cada um de nós. E se vocês pararem para pensar, não existe pessoa só positiva e pessoa só negativa, e muito menos uma pessoa neutra. Nós somos feitos essencialmente de luz e sombra, portanto, cada símbolo do baralho cigano vibra dentro de nós em luz e sombra, em ambas as polaridades, às vezes tendendo mais para uma sombra, às vezes tendendo mais para sua luz. Isso é natural, ok? E como é que a gente vai perceber isso dentro de um campo? Percebendo o contexto onde aquela carta está colocada, as cartas no entorno, as cartas combinadas a ela, a casa, a essência da casa que eu estou lendo, das casas do método que eu estou lendo, do método de tiragem, o que está sendo olhado, o contexto que está sendo olhado, o campo de energia do meu cliente, da minha cliente. Tudo isso em conjunto vai me mostrar se aquela carta está puxando mais para a sua luz ou para a sua sombra. Então, devo escolher entre a escola europeia e a escola brasileira? Você pode escolher, mas na minha percepção isso limita bastante o campo de leitura, né? Aquela velha história do eu posso, poder a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém, né? Então fica aí esse meu olhar, tá? Em relação a isso. Agora, uma última pergunta, né, para hoje, dentro do que eu escuto muito, qual é o melhor método de leitura para eu trabalhar? Depende. O que mais vai importar não é um método em si que você vai escolher, mas é o seu conhecimento, a sua experiência, o seu campo de prática e de domínio daquele método. Existem pessoas que podem ler, por exemplo, uma mesa real com as 36 cartas do baralho cigano
e não ter uma leitura tão profunda, tão aprofundada quanto uma pessoa que está lendo ali uma tiragem de 3 cartas. Uma tiragem considerada simples. É possível, dentro de um domínio, de uma percepção profunda do baralho cigano, fazer uma leitura mais profunda numa tiragem de 3 cartas do que num campo, por exemplo, de uma mesa real, uma pessoa que não traz um domínio e uma profundidade ali do método. Porque ela vai falar e no final das contas ela não vai ter dito nada. Tá? Eu não estou dizendo que isso é uma regra. Há também pessoas que dominam métodos extensos de leitura, como, por exemplo, o caso da mandala cigana, que é o meu método principal de trabalho, embora eu também trabalhe com outros métodos. Mas o principal é você dominar, é você conhecer aquele método de trás para frente, de frente para trás, do avesso. Você não precisa mais consultar, né? Você não precisa mais tentar lembrar qual casa é qual casa. Você não lê, inclusive, casa por casa, caixinha por caixinha. Você lê o método de uma forma sistêmica, porque você tem aquilo organicamente em você. Você olha o método e você já decifra ali o que está ali mais ativo. Você já sabe por onde começar, as conexões que se formam a partir dali, não porque você decorou, porque cada tiragem é uma tiragem, cada leitura é uma leitura, mesmo que seja dentro do mesmo método. Mas você sabe porque você bate o olho e você já vê, porque você domina aquele método. Então, isso é o que faz toda a diferença para você escolher o seu método. Você precisa escolher um método com o qual você sinta afinidade. Isso é muito importante. Você precisa sentir uma afinidade. Eu, por exemplo, com a mandala cigana, né, que eu nomeei de leitura terapêutica da mandala cigana pela metodologia de leitura que eu desenvolvi, do método do desenho da mandala astrológica, que é um método bastante antigo, né? Mas que eu desenvolvi uma forma muito própria de fazer a leitura e as conexões dentro da mandala, que eu nomeei de leitura terapêutica da mandala cigana, por isso eu chamo de mandala cigana, dentro da minha forma de leitura. É um método que nem chega a utilizar as 36 cartas do baralho cigano. Ela utiliza 26 cartas, um método profundíssimo. Um método que eu consigo ver todo o aspecto que está girando na roda da vida daquela pessoa de forma profunda, trazendo conexões, trazendo uma fala inteligível, né? A gente precisa trabalhar também nas nossas leituras uma fala inteligível, uma fala que faça sentido. Você constrói ali, né, uma espécie de enredo que nada tem de fictício, mas que facilita o entendimento da pessoa que está ali do outro lado te ouvindo. Você precisa saber transmitir a mensagem, não basta você conhecer o método. Quando você entra num campo de domínio daquele método, isso também começa a te facilitar a transmitir a mensagem de uma forma bem mais apropriada, porque você já não está mais preocupada se você vai saber qual casa é qual casa, né? O que a carta tal quer dizer na casa X ou na casa Y. Não, você já tem isso de uma forma orgânica, você já tem, além do conhecimento técnico, uma abordagem, um olhar sistêmico para o campo das cartas e das casas. Então, dentro desse olhar de polaridade, de luz e sombra, que não só as cartas, mas as casas também têm, você alcança uma organicidade muito bacana para as suas leituras. E isso vem com estudo e com prática, ok?
Então, com essas respostas de hoje, eu encerro esse vídeo aqui de hoje, ok? E volto em breve respondendo a mais perguntas, a novas perguntas sobre esse campo de leitura do baralho cigano e trazendo também mais leituras sistêmicas e terapêuticas dos símbolos do baralho cigano.